Olá, meninas, tudo bem? Me chamo Amália Duarte, tenho 66 anos e eu preciso contar para vocês que algo surpreendente aconteceu comigo. Algo tão inesperado que até agora minhas mãos tremem só de lembrar. Eu ainda não sei se isso é um milagre, um castigo ou a consequência de todas as escolhas que fiz nos últimos meses. Mas a verdade é que minha vida virou de cabeça para baixo no momento em que ouvi o médico dizer aquelas palavras que me gelaram por inteiro. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, só ficava repetindo por dentro. Meu Deus, como isso é possível? Eu nunca imaginei que depois de uma vida inteira vivendo no silêncio, eu seria colocada diante de algo tão grande, tão assustador, tão vivo. E antes de continuar essa história que pode mudar tudo, eu já peço de coração que vocês se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito e me dá coragem para continuar, porque o que eu vou contar agora não é fácil. É o momento mais tenso da minha vida e até hoje eu não sei como lidar com ele. Quando lembro daquele dia, meninas, eu ainda sinto meu coração bater acelerado, como se meu corpo soubesse que tudo ia mudar antes mesmo da minha cabeça entender. Eu estava na cozinha lavando a louça, ouvindo o barulho do jornal que o Hélio sempre amassava com raiva quando alguma notícia não era do gosto dele, e ao mesmo tempo tentando ignorar aquela sensação de vazio que parecia morar dentro de mim há décadas. O apartamento estava silencioso de um jeito pesado, como se até as paredes tivessem cansado do nosso casamento frio. E foi nesse silêncio que o estalo seco do roteador queimado ecoou. Hélio veio praticamente batendo o sapato no chão. Ele entrou na cozinha, com aquele senho franzido que parecia permanente, e disse, sem olhar para mim: "A internet caiu. Você não faz nada direito, Amália." Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e respondi baixinho que eu ia ligar para a operadora. Mas ele só soltou um grunhido, como se eu fosse uma criança desobediente. Então peguei o telefone, mãos trêmulas, porque eu sempre tremia perto dele, e fiz a solicitação do reparo. Eu não fazia ideia de que aquele telefonema simples seria o ponto exato em que minha vida mudaria para sempre. No dia seguinte, bem cedo, enquanto eu tentava arrumar meu cabelo de um jeito que escondesse minha aparência cansada, a campainha tocou. O som ecoou diferente naquele dia, como se abrisse uma outra porta dentro de mim. Quando abri, ele estava lá. Miguel. Meninas, eu nunca vou esquecer. Um rapaz de uns 30 e poucos anos, camisa azul da empresa, mochila de ferramentas nas costas e um sorriso tão natural que quase me desmontou. "Bom dia, dona Amália. Vim ver o roteador", ele disse. E só o jeito dele pronunciar meu nome já me fez sentir alguma coisa mexer dentro de mim. Como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que estava fechado há muito tempo. Eu o deixei entrar e fiquei ali, parada na porta da sala, observando enquanto ele se ajoelhava diante do modem, mexendo nos cabos com mãos firmes e braços fortes que eu tentei não encarar, mas meu corpo reagia antes de mim. Ele perguntava algumas coisas técnicas e eu respondia como conseguia, tentando disfarçar o nó na garganta que eu sentia toda vez que ele levantava o olhar para mim. Em certo momento, enquanto apertava um parafuso, ele disse com uma naturalidade desconcertante: "A senhora sempre fica tão sozinha assim?" Aquilo me atravessou como uma flecha. Fiquei sem voz. Não porque fosse mentira, mas porque ninguém nunca tinha notado. Ninguém nunca tinha perguntado. Eu consegui balbuciar que o Hélio trabalhava muito, e Miguel apenas assentiu, como se tivesse entendido mais do que eu disse. Nesse instante, Hélio passou pela sala em direção ao quarto. Nem cumprimentou Miguel, nem me olhou, apenas reclamou alto: "Cada porcaria dessa casa precisa de conserto, porque ela não faz nada para funcionar." Miguel parou, olhou para mim e eu vi algo perigoso no olhar dele. Indignação. Pela primeira vez na vida, alguém demonstrou raiva, não de mim, mas por mim. Ele terminou o reparo e se levantou lentamente, limpando a mão na calça e ajeitando o uniforme, e quando me devolveu o papel da ordem de serviço, seus dedos tocaram os meus. Eu gelei. Ele percebeu. Seus olhos se demoraram nos meus um segundo a mais, e naquele segundo eu lembrei que eu tinha um corpo, que eu era mulher, que eu sentia coisas que eu achava que tinham morrido com o tempo. Quando ele foi embora, eu fechei a porta e fiquei encostada nela.
com o ar preso nos pulmões, sentindo um tremor estranho que eu não sabia explicar. Era como se meu coração estivesse tentando acordar depois de anos dormindo. E a verdade é que eu não sabia o que fazer com isso. No dia seguinte, eu estava na varanda cuidando das minhas plantas quando a campainha tocou de novo. Eu nunca imaginei que pudesse ser ele, mas quando abri a porta e vi Miguel ali segurando a mochila nas costas e um sorriso tímido no rosto, senti minhas pernas fraquejarem. Desculpa parecer assim, dona Amália. Acho que deixei aqui ontem uma peça do equipamento, ele disse. Mas o tom... Ah, meninas, o tom dizia outra coisa. Eu deixei ele entrar e fiquei observando enquanto ele fingia procurar algo no banheiro, no corredor, na sala. Sabia que ele não tinha esquecido peça nenhuma. E quando ele voltou, segurando apenas uma chave qualquer, ficou parado no meio da sala me encarando com um olhar tão direto que parecia atravessar minha alma. Posso te fazer uma pergunta? E eu, com o coração na boca, respondi que sim. Ele deu um passo em minha direção, devagar, mas decidido, e perguntou: "A senhora sempre fica tão sozinha assim?" Aquilo me atravessou como uma flecha. Fiquei sem voz. Não porque fosse mentira, mas porque ninguém nunca tinha notado. Ninguém nunca tinha perguntado. Eu consegui balbuciar que o Hélio trabalhava muito, e Miguel apenas assentiu, como se tivesse entendido mais do que eu disse. Nesse instante, Hélio passou pela sala indo em direção ao quarto. Nem cumprimentou Miguel, nem me olhou, apenas reclamou alto: "Cada porcaria dessa casa precisa de conserto porque ela não faz nada para funcionar." Miguel parou, olhou para mim e eu vi algo perigoso no olhar dele. Indignação. Pela primeira vez na vida, alguém demonstrou raiva, não de mim, mas por mim. Ele terminou o reparo e se levantou lentamente, limpando a mão na calça, ajeitando o uniforme, e quando me devolveu o papel da ordem de serviço, seus dedos tocaram os meus. Eu gelei. Ele percebeu. Seus olhos se demoraram nos meus um segundo a mais, e naquele segundo eu lembrei que eu tinha um corpo, que eu era mulher, que eu sentia coisas que eu achava que tinham morrido com o tempo. Quando ele foi embora, eu fechei a porta e fiquei encostada nela, com o ar preso nos pulmões, sentindo um tremor estranho que eu não sabia explicar. Era como se meu coração estivesse tentando acordar depois de anos dormindo. E a verdade é que eu não sabia o que fazer com isso. No dia seguinte, eu estava na varanda cuidando das minhas plantas quando a campainha tocou de novo. Eu nunca imaginei que pudesse ser ele, mas quando abri a porta e vi Miguel ali, segurando a mochila nas costas e um sorriso tímido no rosto, senti minhas pernas fraquejarem. "Desculpa parecer assim, dona Amália. Acho que deixei aqui ontem uma peça do equipamento", ele disse. Mas o tom, meninas, o tom dizia outra coisa. Eu deixei ele entrar e fiquei observando enquanto ele fingia procurar algo no banheiro, no corredor, na sala. Sabia que ele não tinha esquecido peça nenhuma. E quando ele voltou, segurando apenas uma chave qualquer, ficou parado no meio da sala me encarando com um olhar tão direto que parecia atravessar minha alma. "Posso te fazer uma pergunta?" E eu, com o coração na boca, respondi que sim. Ele deu um passo em minha direção, devagar, mas decidido, e perguntou: "Por que a senhora ficou tão nervosa ontem?" Eu quase deixei o ar escapar em soluço. Tentei disfarçar, dizendo que não fiquei nervosa, mas ele sorriu, aquele sorriso de canto que revelava que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. "Ficou sim." Eu percebi. E percebi outra coisa também. Meu peito apertou. Ele continuou: "A senhora está sozinha, mesmo morando com alguém." Eu levei a mão ao rosto sem saber como esconder o que eu sentia, porque ele tinha visto tudo. Em um dia, ele viu o que Hélio não viu em 40 anos, e naquele instante eu soube que algo perigoso estava nascendo, algo que eu já não podia controlar. Quando ele saiu de novo, eu fiquei ali, tremendo, com o coração descompassado, sentindo pela primeira vez na vida que talvez existisse uma brecha, um caminho, um pedaço de vida que eu ainda podia tocar. Eu não sabia até onde isso ia me levar,
Mas eu sabia que Miguel voltaria. E parte de mim, aquela parte silenciosa que estava adormecida há décadas, queria que ele voltasse. Quando lembro daquela tarde, meninas, ainda sinto meu corpo inteiro estremecer, como se cada detalhe tivesse ficado gravado na minha pele, porque foi o momento exato em que minha vida começou a sair dos trilhos que eu mesma tinha acostumado a aceitar como destino. Hélio saiu de casa batendo a porta, dizendo que ia jogar baralho com os amigos e que eu não o incomodasse quando voltasse. Eu fiquei parada na sala por alguns segundos, ouvindo o silêncio que ele deixava sempre que saía. Aquele silêncio misturado com alívio e tristeza, porque eu me sentia culpada até por respirar mais fundo quando ele não estava por perto. Eu estava indo para a cozinha quando o interfone tocou, e no mesmo instante, meu coração acelerou, como se soubesse antecipadamente quem era. Quando ouvi a voz de Miguel dizendo: "Dona Amália, posso subir?", minhas mãos suaram, eu respondi que sim, tentando controlar o tremor na voz, mas não consegui disfarçar o arrepio que subiu pela minha nuca. Ele chegou alguns minutos depois, com a camisa azul meio amassada, o cabelo bagunçado e aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Eu abri a porta como quem abre o peito para um furacão que sabe que vai destruir tudo, mas que mesmo assim você deseja que aconteça. Ele entrou devagar, fechou a porta atrás de si e disse com a respiração baixa: "Eu precisava te ver." Eu fiquei ali sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com o olhar, porque era a primeira vez em muitos anos que alguém dizia que precisava de mim. Não por obrigação, não por conveniência, não por costume, mas porque realmente queria estar comigo. Tentei perguntar se tinha dado algum problema no roteador, mas Miguel riu de leve, daquele jeito que expõe a verdade antes da palavra, e respondeu: "A internet está perfeita. Quem não está perfeita é a senhora." Quando eu vi aquilo, minhas pernas quase fraquejaram, porque era exatamente isso que eu mais escondia de mim mesma. Eu estava desmoronando há anos, silenciosamente, e ninguém nunca percebeu. Ele deu alguns passos em minha direção, cada um deles fazendo meu corpo reagir de formas que eu não sabia mais que eram possíveis. E eu senti um calor que eu não sentia desde a juventude. Aquele calor que não vem só da pele, mas da alma. Como se alguém finalmente tivesse tocado um pedaço da gente que estava congelado há décadas. Eu disse para ele que não era certo, que eu era casada, que aquilo era loucura. Mas Miguel apenas aproximou o rosto do meu e respondeu com a voz mais suave que já ouvi: "Errado é viver uma vida inteira apagada." Eu tentei recuar, tentei me afastar, tentei usar a razão como um escudo, mas meus olhos encontraram os dele e tudo dentro de mim se desmontou, porque ele me olhava como se me visse inteira, como se enxergasse cada rachadura da minha história, cada dor escondida e ainda assim me achasse bonita. Ele ergueu a mão devagar, dando tempo para que eu o afastasse, mas eu não afastei. Eu não consegui, e quando os dedos dele tocaram meu rosto, senti o mundo rodar de um jeito que nunca tinha sentido, nem mesmo quando me casei, porque o toque de Miguel não pedia nada, não cobrava nada. Apenas dizia: "Eu te vejo." Eu fechei os olhos e deixei aquela sensação me invadir por completo, ao mesmo tempo em que dizia, quase num sussurro, que aquilo não podia acontecer. Miguel respondeu encostando a testa na minha e dizendo: "Pode sim. Porque você merece sentir algo real, pelo menos uma vez." E eu chorei, meninas. Chorei não de tristeza, mas de reconhecimento, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Quando eu menos percebi, estávamos sentados no sofá e Miguel segurava minhas mãos como se fossem algo precioso. Eu disse que tinha medo, medo de ser julgada, medo de errar, medo de perder o pouco que ainda me restava da minha dignidade. E ele respondeu com firmeza: "O que você perdeu foi sua vida inteira esperando o amor que nunca veio." Essas palavras me atravessaram como uma lâmina quente, porque eu sabia que eram verdadeiras. Ele se aproximou devagar, atento, olhando cada expressão do meu rosto como se pedisse permissão para continuar. E eu senti um calor que eu não sentia desde a juventude. Quando os lábios dele tocaram os meus, um choro preso escapou da minha garganta, porque aquele beijo não era proibido. Ele era libertador. Era como se eu tivesse esperado 40 anos para finalmente ser tocada de verdade. A respiração dele era quente, firme e ao mesmo tempo cheia de cuidado, e cada gesto me dizia que eu ainda era mulher,
que ainda havia um fogo dentro de mim que o tempo e o casamento não tinham conseguido apagar completamente. Eu sussurrei para ele que não era certo, que eu era casada, que aquilo era loucura, mas Miguel apenas aproximou o rosto do meu e respondeu com a voz mais suave que já ouvi: errado é viver uma vida inteira apagada. A tarde inteira se transformou num borrão quente de sensações que eu achava que nunca mais sentiria. As mãos dele no meu corpo devolviam vida aos pedaços de mim que eu considerava mortos. Eu senti vergonha, culpa, alegria, desejo, tudo misturado, como se emoções que eu tinha trancado durante toda a vida tivessem decidido escapar de uma vez só. No meio da nossa entrega, eu me ouvi gemar, me ouvi pedir mais, me ouvi respirar fundo, como se estivesse nascendo de novo. E cada segundo daquele momento marcou a minha pele com uma verdade impossível de ignorar. Eu não estava morta, eu só tinha sido esquecida. E quando tudo terminou, quando eu estava deitada no peito dele, ainda ofegante, ainda tremendo, Miguel passou a mão no meu cabelo e disse baixinho: "Você é a mulher mais bonita que já vi." Eu chorei. Chorei por acreditar pela primeira vez que talvez eu fosse mesmo. Depois de um silêncio longo, Miguel ergueu meu queixo e confessou: "Eu já te via antes de te conhecer, lá no café da esquina. Você parecia tão triste, eu precisava entender por quê." Eu fiquei paralisada. Olha, meninas, eu não sabia se sentia medo ou gratidão. Parte de mim se assustou, parte de mim se sentiu desejada de um jeito que ninguém nunca demonstrou. E eu perguntei baixinho: "Por que eu?" Ele sorriu triste e respondeu: "Porque você era a única pessoa naquele lugar que parecia pedir ajuda sem dizer uma palavra." E naquele instante eu soube com uma certeza que doeu, que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Naquela tarde, meninas, enquanto eu ainda sentia o cheiro da pele do Miguel grudado na minha, eu não imaginava que o destino já estava preparando a queda mais dura da minha vida. Porque a gente sempre acha que tem tempo, sempre acha que consegue esconder o impossível, mas a verdade é que o que é intenso demais quase sempre deixa rastros. E eu estava tão envolvida naquele turbilhão de sentimentos que nem percebi o quanto meu rosto denunciava algo que eu sequer tinha coragem de admitir para mim mesma. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado, o corpo ainda trêmulo de lembranças e a mente mergulhada numa mistura de felicidade e culpa que me deixava zonza. Eu passei o dia inteiro tentando parecer normal, varrendo a casa, passando pano, organizando gavetas, como se desviar do que eu estava sentindo fosse capaz de apagar o que aconteceu entre mim e Miguel. Quando vi a chave girando na fechadura às 3 da tarde, senti um arrepio frio percorrer minha coluna inteira, porque Hélio nunca voltava cedo. Ele entrou com passos pesados, aquele jeito de sempre, incomodado com tudo. Mas dessa vez havia algo diferente no olhar dele, um tipo de inquietação que eu não soube decifrar na hora. Ele me observou por alguns segundos, em silêncio, como se analisasse cada detalhe do meu rosto, e então disse: "Você tá diferente." Aquelas palavras me atravessaram, e eu forcei um sorriso enquanto respondia que não, que era só cansaço. Mas ele aproximou um pouco mais e franziu a testa. "Tá usando perfume? Esse cheiro não é o de sempre." Meu coração disparou de um jeito tão forte que eu tive medo que ele escutasse. Eu disse rápido demais que sempre usei o mesmo perfume, que ele devia estar confundindo as coisas, mas ele continuou me olhando com aquele ar desconfiado, como se estivesse tentando encontrar alguma rachadura onde ele pudesse meter uma acusação. Eu me virei para ir até a pia, tentando esconder minhas mãos trêmulas, e coloquei água para ferver, mas eu sentia o olhar dele nas minhas costas, aquele olhar que eu conhecia bem, um olhar que não procurava compreender nada, apenas controlar. Quando finalmente ele se calou, achei que o clima tinha passado, mas eu estava enganada. Nos dias seguintes, Hélio começou a agir de forma estranha, me observando demais, chegando mais cedo em casa, perguntando coisas que nunca quis saber antes. "Você saiu hoje? Falou com quem? Tá indo na padaria para quê?"
E cada pergunta vinha carregada de uma desconfiança silenciosa que me deixava inquieta, como se ele tivesse farejando algo no ar. Eu tentava me manter firme, meninas, mas dentro de mim crescia um medo que se misturava com o desejo que ainda latejava no meu corpo, porque eu não tinha conseguido esquecer Miguel, nem por um único segundo. A lembrança do toque dele, do jeito que me abraçou, do modo como me olhou como se eu fosse a única mulher viva no mundo, aquilo me consumia como fogo escondido debaixo da pele. E Miguel também não me deixava esquecer. Ele mandava mensagens discretas, curtas, mas que faziam meu coração disparar toda vez que eu ouvia o som do celular. Tá bem? Pensei em você hoje. Sonhei com seu cheiro. E eu respondia, escondida no banheiro, no quarto, na varanda, porque eu sabia que se Hélio visse qualquer suspeita, a casa ia desabar. E a casa desabou. Foi numa quinta-feira, perto das 8 da noite. Eu estava na cozinha, sorrindo silenciosamente para uma mensagem de Miguel que dizia: "Quero te ver", quando ouvi a voz de Hélio atrás de mim perguntando: "Quem é?" O celular quase caiu da minha mão. Eu virei rápido demais, escondendo a tela contra o peito, e respondi que era propaganda. Mas Hélio deu um passo para frente, o rosto fechado, a respiração pesada. Propaganda não manda mensagem à noite. Eu disse para ele parar, que estava ficando paranoico, mas a paranoia dele era certeira. Ele avançou e arrancou o celular da minha mão antes que eu conseguisse bloquear a tela. Eu tentei segurar, mas ele já tinha visto. O nome de Miguel brilhava como uma explosão na tela iluminada. Hélio ficou lívido, o rosto ficou tenso de um jeito que eu nunca tinha visto antes, e quando ele ergueu os olhos para mim, havia raiva, ódio e principalmente orgulho ferido. "Quem é Miguel?" disse a voz baixa e perigosa. Eu tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas minha garganta fechou. Ele levantou a voz num grito que fez meu corpo tremer. "Quem é Miguel?" E quando a tela mostrou a prévia da mensagem que eu não conseguia apagar, "Quero te ver", ele arremessou o celular no chão com tanta força que o estalo ecoou pela casa inteira. "Você tá me traindo dentro da minha casa!" Aquele momento que eu sempre temi finalmente tinha chegado. Mas o que eu não esperava é que, em vez de me encolher, alguma coisa dentro de mim se erguesse. Talvez fosse a lembrança das mãos de Miguel no meu rosto. Talvez fosse a sensação de liberdade que eu senti pela primeira vez na vida. Talvez fosse só o fim do meu limite. Eu olhei para Hélio e disse: "Você não é minha. Nunca foi." Ele ficou paralisado, como se eu tivesse dado um tapa no rosto dele. "Como é que é?" ele perguntou num tom ameaçador. E eu continuei com a voz trêmula, mas firme. "Você não me olhou, nunca se importou, nunca perguntou se eu era feliz. Eu vivi apagada por 40 anos. Ele tentou me interromper, gritando: "Eu sou seu marido." Mas eu gritei de volta pela primeira vez em todos aqueles anos. "E eu sou uma mulher que você nunca enxergou." Hélio ficou imóvel, como se não soubesse como reagir. A verdade é que ele nunca teve que lidar com a minha voz, porque eu nunca tinha usado ela assim. Depois de alguns segundos em silêncio, ele disse: "Você não vai a lugar nenhum." E naquele momento, eu soube que tinha chegado a hora de fazer o que eu devia ter feito décadas atrás. Naquela madrugada, quando a casa finalmente ficou silenciosa, eu me levantei da cama, acendi a luz fraca do corredor e comecei a arrumar minha mala. Cada peça de roupa que eu dobrava parecia pesar 100 quilos, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse retirando correntes invisíveis dos meus ombros. E enquanto eu colocava meus documentos e minhas poucas economias dentro da bolsa, eu repetia para mim mesma: "Você consegue, você merece, você vai." Quando o relógio marcou 6 da manhã, eu respirei fundo, peguei a mala e desci as escadas com o coração martelando no peito. E lá, na esquina da rua, parado ao lado de um carro simples, com as mãos no bolso e um olhar de quem esperou a noite inteira, estava Miguel. Ele me viu, sorriu de um jeito que iluminou meu medo inteiro e disse só: "Vamos embora." E eu fui,
Porque naquele instante eu entendi que às vezes a vida precisa ser destruída para poder começar de novo. Quando acordei na manhã seguinte, já no apartamento do Miguel, meninas, senti por um instante como se eu estivesse vivendo a vida de outra mulher. Uma versão de mim que eu nunca imaginei existir. O colchão era simples, os lençóis tinham um cheiro de sabão barato e a janela deixava entrar uma claridade suave que tocava meu rosto como se o dia estivesse me dando boas-vindas ao mundo. Eu abri os olhos devagar e vi Miguel na cozinha, de camiseta branca e cabelo bagunçado, preparando café como se fosse a coisa mais natural do mundo ele me ver ali, despenteada, vulnerável, renascendo. Ele se virou, sorriu e disse: "Dormiu bem, minha linda?" E aquela palavra, linda, me atravessou tão fundo que eu precisei respirar fundo para não chorar. Eu respondi baixinho que fazia muito tempo que eu não dormia tão tranquila, e ele colocou a xícara na minha frente com um carinho que me desmontou por dentro. Mas enquanto bebia o café, a realidade começou a escorrer de volta pela porta. Eu sabia que a vida ao lado dele não seria um conto de fadas, porque o mundo nunca foi gentil com mulheres como eu. Mulheres que ousam escolher a própria felicidade depois de envelhecer, mulheres que se libertem de uma história que outros chamavam de família, mas que no fundo era só prisão. Quando saímos para comprar algumas coisas básicas, sabonete, pasta de dente, um par de chinelos, eu senti os olhares caindo sobre nós como pedras afiadas. Uma senhora na fila do mercado cochichou algo para outra e as duas olharam diretamente para mim, depois para o Miguel, com aquele riso de canto de boca que fere como lâmina. Mais à frente, um rapaz passou por nós e murmurou: "Olha a vovó com o garotão." Meu peito queimou de vergonha. Mas antes que eu abaixasse a cabeça, Miguel segurou minha mão com força e disse em voz firme: "Olha para mim. O resto do mundo não paga as suas contas nem dorme no seu travesseiro. Eu tô com você porque eu quero." A voz dele foi tão segura que abriu espaço dentro do meu peito para eu conseguir respirar de novo. Mesmo assim, a dor do julgamento ficou me corroendo por dentro, fazendo-me sentir deslocada no mundo, como se eu tivesse cometido um pecado imperdoável, o pecado de ser feliz fora da cartilha. Quando saímos para comprar algumas coisas básicas, sabonete, pasta de dente, um par de chinelos, eu senti os olhares caindo sobre nós como pedras afiadas. Uma senhora na fila do mercado cochichou algo para outra e as duas olharam diretamente para mim, depois para o Miguel, com aquele riso de canto de boca que fere como lâmina. Mas à frente um rapaz passou por nós e murmurou: "Olha a vovó com o garotão." Meu peito queimou de vergonha. Mas antes que eu abaixasse a cabeça, Miguel segurou minha mão com força e disse em voz firme: "Olha para mim. O resto do mundo não paga as suas contas nem dorme no seu travesseiro. Eu tô com você porque eu quero." A voz dele foi tão segura que abriu espaço dentro do meu peito para eu conseguir respirar de novo. Mesmo assim, a dor do julgamento ficou me corroendo por dentro, fazendo-me sentir deslocada no mundo, como se eu tivesse cometido um pecado imperdoável, o pecado de ser feliz fora da cartilha. Quando voltamos ao apartamento, meu celular, agora com a tela rachada, estava cheio de ligações perdidas dos meus filhos. Clara e Fábio nunca estiveram realmente presentes na minha vida, sempre ocupados demais, apressados demais, julgadores demais. Mas naquele momento, eles decidiram que tinham o direito de me dar lição de moral. Quando atendi, ouvi Clara praticamente gritando: "Mãe, o que é isso que o pai está dizendo? Que você fugiu? Que você está com um rapaz? Isso é uma vergonha." Eu tentei explicar. Tentei dizer que não era fuga, era libertação, que eu finalmente tinha percebido que merecia mais do que Hélio me dava, mas ela me interrompeu o tempo todo, dizendo que eu estava envergonhando a família, que eu estava passando ridículo, que eu estava velha demais para essas loucuras. Quando desliguei, Miguel estava parado na porta, me olhando com uma mistura de tristeza e proteção. "Eles não te merecem", ele disse. Eu tive vontade de acreditar, mas parte de mim ainda sangrava por sentir que até meus próprios filhos não entendiam que eu só queria existir. E então aconteceu a coisa que eu mais temia. Hélio veio atrás de mim.
Era uma noite fria, eu estava sentada no sofá com a manta nas pernas, mergulhada num silêncio que só quem saiu de uma prisão emocional conhece. Miguel estava no banheiro e de repente alguém bateu na porta com força. Meu coração quase saiu da boca. Quando abri, encontrei Hélio, mas não o Hélio que eu conhecia. O homem na minha frente estava curvado, o rosto cansado, a barba por fazer, o olhar perdido. Ele me encarou com uma mistura de raiva, desespero e incredulidade. Amália, volta para casa. A gente conversa. Eu mudo. Miguel saiu do banheiro na mesma hora e ficou parado atrás de mim, como quem protege. Hélio olhou para ele como se eu estivesse olhando um inimigo mortal. E eu senti o ar ficar pesado. Mas então, pela primeira vez em 40 anos, Hélio fez algo que eu nunca imaginei. Ele chorou. As lágrimas escorreram devagar pelo rosto dele enquanto ele dizia: "Eu não percebi que eu estava te perdendo. Eu achei que você nunca iria embora." Eu senti o meu peito apertar, senti vontade de abraçar a mulher que eu fui, e não o homem que estava na minha frente. Eu respirei fundo e respondi: "Não foi você que me perdeu, Hélio. Fui eu que me encontrei. E não tem volta." Ele pareceu murchar por dentro, como se eu tivesse arrancado a última certeza que ele tinha. E então disse algo que me desmontou de um jeito inesperado. "Eu vou assinar o divórcio e você pode ficar com a metade de tudo. Não quero te ver sofrer mais." Depois que ele foi embora, eu sentei no tapete e chorei por tudo que eu vivi, por tudo que eu nunca vivi. Chorei pelo amor que eu esperei dele e que nunca veio. Chorei pela mulher que eu fui e pela mulher que estava tentando nascer. Miguel se ajoelhou ao meu lado, me abraçou forte e disse: "Eu tô aqui. Eu não vou soltar você." E naquele abraço eu percebi que amor não era sobre estabilidade, não era sobre convenção, não era sobre segurança falsa. Amor era aquilo: presença, decisão, olhar direto, respeito. Com o passar das semanas, a papelada do divórcio avançou e finalmente chegou o dia em que eu assinei o documento que me libertava oficialmente de um casamento que me matava devagar. Hélio não apareceu na audiência, apenas enviou a confirmação por escrito. No caminho de volta, olhando pela janela do ônibus, eu entendi que aquele papel não era só um fim, era um renascimento. Quando cheguei ao apartamento de Miguel, ele abriu a porta sorrindo como se estivesse esperando uma nova versão de mim. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes: pertencimento. Ele me ajudou a procurar um apartamento pequeno, só meu, porque eu disse que antes de ser dele, eu precisava ser minha. E meninas, quando eu recebi a chave do meu próprio espaço, quando eu girei ela na fechadura e entrei sozinha naquele cômodo vazio, eu senti que tinha finalmente tomado de volta minha vida. Miguel colocou uma caixinha de som no chão, colocou uma música calma e dançou comigo no meio da sala vazia, como se aquele momento fosse sagrado. E talvez fosse, porque naquele instante toda a dor que eu tinha carregado por décadas se transformou em força. Uma força que eu nunca tinha sentido antes, mas que sempre esteve ali, escondida embaixo de toda a minha resignação. E foi assim, naquele apartamento simples, com paredes ainda sem quadros, que eu percebi: eu não era mais invisível. Eu estava viva. E o mundo ia ter que lidar com isso. Meninas, o que eu vou contar agora ainda me deixa com a respiração curta, porque esse último capítulo da minha história não teve nada de previsível, nada de suave, nada de fácil. Ele começou numa manhã qualquer, daquelas em que a gente acorda acreditando que a vida finalmente encontrou um ritmo, que o peito aprendeu a respirar sem dor, que tudo está no lugar certo. Eu tinha me mudado há poucas semanas para o meu próprio apartamento, pequeno, iluminado, silencioso e completamente meu. Miguel me visitava quase todos os dias, sempre respeitando meu espaço, sempre me lembrando com gestos simples que o amor não precisa sufocar para ser verdadeiro. Naquela manhã,
Eu acordei com uma sensação estranha no corpo, um enjoo leve que subiu pela garganta como um aviso silencioso. Inicialmente, achei que fosse o café forte da noite anterior ou o nervosismo da mudança, mas o mal-estar insistiu. Voltou no dia seguinte, ficou mais forte no terceiro dia. Comecei a reparar também na sensibilidade estranha nos meus seios, um cansaço que me derrubava do nada e, principalmente, aquela falta que nunca mais tinha vindo desde que a menopausa tinha se tornado uma sombra constante na minha vida. Eu tentei ignorar, tentei fingir que era só a idade, só o corpo reclamando, mas quando comentei por alto com uma enfermeira amiga minha lá do postinho, ela me olhou de um jeito que me estrangulou o ar do peito. Ela disse baixinho, quase num sussurro, que já tinha visto casos raros, muito raros, quase impossíveis, mas reais. Amália, você precisa fazer um teste. Eu ri, eu juro que ri. Um riso nervoso, incrédulo, quase agressivo. Eu tenho 68 anos, eu respondi, e ela apenas tocou meu braço e disse: faz mesmo assim. Naquela tarde, comprei o teste escondida, como se estivesse cometendo um pecado. Me tranquei no banheiro, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a embalagem. Quando finalmente consegui, fiz tudo como dizia a instrução e deixei o palitinho sobre a pia. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. As 2 linhas apareceram tão rápido que eu precisei segurar na borda da pia para não cair. Minha visão embaçou, o chão pareceu balançar e o ar sumiu da sala. Eu caí de joelhos, meus dedos apertando o azulejo frio enquanto eu repetia para mim mesma: não pode ser, não pode ser. Mas era real. Meu corpo sabia antes mesmo da minha mente aceitar. E pela primeira vez, desde que deixei Hélio, senti medo de verdade. Não aquele medo que paralisa, mas o medo que transforma, o medo que faz a gente perceber que está prestes a enfrentar algo maior do que qualquer dor que já viveu. Passei os dias seguintes com esse segredo pesado dentro de mim, pesado como uma pedra enorme no fundo do peito. Miguel percebia que eu estava estranha, claro que percebia. Ele perguntava, preocupado: Amália, você tá pálida. Aconteceu alguma coisa? E eu desviava o olhar, fingia um sorriso, respondia que era só cansaço, só adaptação, só tudo. Mas dentro de mim uma tempestade se formava porque eu não sabia como dizer para um homem de 35 anos que eu, uma mulher de 68 anos, estava carregando um milagre ou uma sentença. Eu deitava na cama à noite com a mão sobre o ventre, sentindo um calor inexplicável ali dentro, um calor que me fazia chorar, baixinho, silenciosamente, sem saber se era de alegria ou de desespero. Eu me perguntava o tempo todo: você tem coragem, Amália? Você aguenta? E a resposta nunca vinha. O dia da ultrassom chegou e eu cheguei no posto com as pernas tremendo. A médica me recebeu com um olhar cuidadoso, daqueles que já viram muita coisa e aprenderam a não julgar nada. Ela pediu que eu deitasse e levantasse a blusa. O gel frio tocou minha pele e eu prendi a respiração. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do aparelho ligando. A médica aproximou o transdutor e, em segundos, meu mundo parou. Lá estava um ponto, um pequeno ponto piscando, um coração batendo. Eu levei a mão à boca e comecei a chorar tão intensamente que meu corpo inteiro tremia. A médica sorriu com delicadeza e disse: é cedo, mas o batimento está aqui, é real. Eu fechei os olhos e senti uma onda de emoção tão forte que parecia que meu peito ia se abrir. Aos 68 anos, eu estava carregando vida. Saí do posto cambaleando com a receita de exames na mão e o coração batendo no ritmo daquele minúsculo ser. Mas no caminho para casa, o medo voltou como uma maré alta. E Miguel, o que ele ia pensar? Ele ia ficar feliz? Ia achar absurdo? Ia se assustar? Ia fugir? Ele não tinha pedido isso. Ele nunca tinha imaginado isso. E ainda assim, agora a vida tinha colocado isso nas nossas mãos.
Eu andei pela calçada como se pisasse sobre vidro, cada passo pesado, cada respiração curta. E quando virei a esquina e vi Miguel encostado no carro, me esperando com aquele sorriso leve, eu quase desabei a mim mesmo. Ele veio até mim, colocou a mão no meu rosto e disse: "Você tá chorando. O que aconteceu?" E eu tentei abrir a boca, mas nada saía. Ele me abraçou forte, e naquele abraço eu senti que era agora ou nunca. Eu respirei fundo, segurei o rosto dele entre as minhas mãos e finalmente falei com a voz quebrando: "Miguel, eu tô grávida." O silêncio que veio depois pareceu uma eternidade. Ele ficou parado, os olhos fixos nos meus, como se tentasse entender se eu estava falando a verdade. Ele deu um passo para trás, levou a mão à boca e respirou fundo. Eu senti minha alma desmoronar naquele segundo. Mas então, meninas, algo que eu jamais esperaria aconteceu. Ele voltou, segurou meu rosto de novo, os olhos cheios de água e disse baixinho, quase num sussurro: "Que é meu?" Eu confirmei com a cabeça, sem conseguir falar. E então ele me abraçou como se tivesse encontrado um tesouro perdido. "Meu Deus, Amália, a gente vai ter um filho." Eu desabei no peito dele, chorando como uma criança. Ele chorava também, rindo e chorando ao mesmo tempo, repetindo: "A gente vai conseguir. Eu tô aqui. Você não vai passar por isso sozinha." E naquele instante eu entendi algo que a vida inteira tentou me esconder. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser corajoso. Hoje, enquanto conto isso para vocês, ainda não sei o que o futuro reserva. Ainda não sei se o meu corpo vai aguentar. Ainda não sei se meus filhos vão reagir. Ainda não sei como o mundo vai olhar para uma mulher que ousou viver 2 vezes. Mas eu sei de uma coisa: eu não tenho mais medo. Porque pela primeira vez na vida eu escolhi sentir, escolhi viver, escolhi me permitir. E agora eu deixo uma pergunta para vocês, de mulher para mulher. Quando a vida te dá uma segunda chance, mesmo que ela venha embalada em caos e risco, você tem coragem de aceitar? Eu aceitei. E aconteça o que acontecer, eu sei que não vou me arrepender, porque pela primeira vez eu estou viva de verdade.